Fala, jovens, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Eu sou o professor Ari e estaremos hoje mais uma aula e mais uma vez com vocês aí para demonstrar esse conteúdo extremamente importante. Não é não, Adriano? É isso aí. Então vamos lá. Pensando na sociedade. A origem da sociologia. Passe para mim, Adriano. Lembrem vocês da nossa última aula que eu falei sobre o iluminismo, falei sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Bom, aquele período as relações sociais elas estavam irregulares e elas buscavam um certo padrão de regularidade. A própria sociedade buscava mais regularidade. Bom, a vida em sociedade não é um processo aleatório, ela não ocorre simplesmente. Ela, na verdade, ela é cíclica, como a própria história diz, e ela é um resultado das ações dos indivíduos, ok? As relações sociais são sempre resultado de processos históricos, lembrem-se disso, toda sociedade ela é um resultado histórico das ações dos indivíduos na própria sociedade, tendo sua base em relações sociais passadas. Não pensem vocês que só porque você, jovem, está hoje aqui, seu avô, sua avó, sua bisavó pode ser descartada. Você é um resultado, um produto das sociedades de gerações passadas, ok? Bora lá, Adriano. Bom, por que é importante falar sobre o capitalismo, professor? Muito bem, jovem. É importante porque é o processo de surgimento do capitalismo que a sociedade também se transformou e com ela surge a sociologia enquanto ciência. Beleza? Bora lá, Adriano. Capitalismo. Bom, aquele período de Revolução Francesa, Revolução até mesmo industrial, início da Revolução Industrial, a sociedade ainda era feudal, uma sociedade em que a produção agrícola, rural, imperava. E nesse período, os próprios burgueses é quem puxaram a transformação dessa sociedade. De que modo, professor? Vocês devem se perguntar. Bom, jovem, os burgueses trouxeram essas mudanças por meio do comércio. Vamos ver isso. Então passa para mim, Adriano. Aquele período amplia aí, só para eles verem. Aquele período de produção agrícola, rural, tá? Passa para mim, Adriano. Os burgueses ampliavam a rede de interesses comerciais e de mercados, seja mercados de oferta de insumos, né, de produtos, seja mercados consumidores, ok? Então vamos lá. Novos produtos e novos centros comerciais. Entenderam isso? Show de bola. Bora, Adriano. Naquele período, já século XV mais ou menos, houve uma grande expansão marítima. Então, com a expansão marítima, eu já disse em aula anterior, novos povos, novas sociedades foram sendo conhecidas. Passa para mim, Adriano. Bom, tá aí, ó, a própria rota da seda, a própria rota das Índias é um exemplo disso. Diversas sociedades foram sendo encontradas ao longo desse trajeto marítimo que os exploradores faziam em busca de novos mercados, de novas mercadorias, de novos consumidores, ok? Passa para mim, Adriano. Então, última aula eu também falei sobre mapa mental para vocês. Isso é um mapa mental sobre a importância da expansão marítima. Vocês podem procurar no Google que a expansão marítima tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do próprio capitalismo e o desenvolvimento da sociologia. Beleza? Bora!
Então, ó, diversas especiarias foram encontradas, né? Passa para mim, Adriano. Principalmente as especiarias, as novas especiarias, tinta, inclusive, lembra o pau-brasil? O pau-brasil também foi um exemplo clássico que trouxe os portugueses a explorarem muito o Brasil, por causa da presença da madeira e da tinta vermelha que ele solta, ok? Passa para mim, Adriano. Volta um. Isso. Então, ó, capitalismo, amplia aí para mim. As cidades ganharam importância em relação à vida no campo, por quê? Porque pensem vocês que o próprio comércio fez surgir cidades comerciais. Por quê? Porque essas cidades se encontravam na rota do comércio. Então o burguês passava e vinha o tempo todo por ali. Conseguem entender? Beleza. Então a vida no campo acaba perdendo a importância e acabam surgindo centros comerciais. Não é bem cidades ainda, são centros comerciais. E lembrem vocês também, lá já no século XVII para o século XVIII, final do século XVIII, começa a Revolução Industrial. Lembrem, tem a Revolução Francesa, tem o Iluminismo como processo de mudança da reflexão. Tudo isso se reflete para o próprio surgimento do capitalismo, ok? Bom, mercados consumidores, mercados fornecedores de matérias-primas e produção em massa. Isso é a característica do que é o capitalismo, ok? Passa para mim, Adriano. Então, o capitalismo ele se consolida, é no século XV? Não! A partir do final do século XVIII, início do século XIX, que o capitalismo se consolida a partir do surgimento das indústrias. Amplia para mim, Adriano. Naquele período, crianças participavam de fábrica, mulheres, jovem, era extremamente pouco o salário que eles recebiam. Então as famílias precisavam que as crianças trabalhassem também. E não tinha direito do trabalhador igual é hoje. Se uma criança perdesse uma mão numa máquina dessa, ficava por isso mesmo. Então percebam, era um período extremamente desumano e explorador do homem. Em prol do quê? De lucro, de produção em massa. Beleza? Passa para mim, Adriano. Então, ó, é nesse contexto de transformação econômica e política, principalmente, que surge a sociologia. Beleza? Então, ó, a origem da sociologia tem relação direta com a história do capitalismo. Por quê? Porque foi uma transformação tão rápida que as pessoas precisavam de uma ciência que explicasse essas transformações. Conseguem entender? Beleza. Então, especialmente com o desenvolvimento industrial, cultural e político do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, tá? Passa para mim, Adriano. Esse autor, Herbert Spencer, tem fundamental importância no desenvolvimento da sociologia enquanto ciência. Percebo, ele era filósofo, biólogo e antropólogo. A sociologia, ela não existe enquanto ciência. Então, as sociedades, elas são estudadas desde a época da expansão marítima por antropólogos, biólogos e até filósofos. Então, percebam que a sociologia está mesclada com essas outras ciências. E esse inglês tem uma fundamental importância porque ele escreve os fundamentos da sociologia. E uma frase extremamente conhecida dele é a sobrevivência do mais apto. Vocês já devem ter ouvido isso. Vai sobreviver quem, professor? O mais apto, Adriano. Não é o gordinho num apocalipse, não. Quem sabe, né? Se não for um apocalipse zumbi, né? Então, jovem, sobrevivência do mais apto, Herbert Spencer, um dos fundadores da sociologia. Ok? Passa para mim, Adriano. Outro, o livro dele, Os Princípios da Sociologia, que ele escreveu, por isso ele é um dos fundadores da sociologia. Passa para mim, Adriano.
E um outro autor já francês, não mais inglês, então percebam também que essas duas sociedades tinham rixa. Então, se os ingleses produziam algo, os franceses produziam em contrapartida, tá? O Augusto Comte é um nome lindo para pôr no seu filho, Adriano. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Né? Ou, simplesmente, para os íntimos, Augusto Comte, tá? Filósofo francês, passa para mim, Adriano. Ele escreveu Filosofia Positiva, Discurso sobre o Espírito Positivo. Ele é um dos fundadores, não que ele criou a sociologia, ele criou uma ciência chamada positivista, positiva. Não, professor, porque ele é sempre alto astral, professor. Não, jovem. Não é porque ele é alto astral, porque é uma ciência das pessoas com alto astral, entenda. Ciência positiva é porque é um estado positivo que ele deu o nome. Por quê? Porque as pessoas deveriam alcançar o terceiro estágio, que é o positivo, que é o científico. Consegue entender? Então, nós passaríamos, primeiramente, do teológico, do metafísico, teológico para o metafísico, tá? Teológico, a gente busca explicações da natureza, do nosso comportamento em Deus, por isso o nome teológico. Nós iríamos para o metafísico, que não é ainda o científico, mas a gente começa a amadurecer o conhecimento e buscar outras explicações para os fenômenos naturais que não seja somente explicações divinas. E por último, o estado positivo, em que nós estaríamos buscando através da ciência a explicação das coisas. Conseguiram entender? Não é alto astral? Não é. Beleza? Então bora. Passa para mim, Adriano. Então, tá aqui os 3 estágios, amplia aí para mim. Decorem, o positivismo tem esses 3 estágios, esses 3 níveis, ok? Teológico, metafísico e positivo. Não é de positividade alto astral. Passa para mim, Adriano. Então, concluído isso, tivemos 2 autores importantíssimos para o fundamento da sociologia, para ela vir como ciência, e aí nos aparece o primeiro autor da sociologia, beleza? Émile Durkheim. É homem, professor, com esse nome? Exatamente. É um alemão criado na França, ok? Passa para mim, Adriano. Coesão e fato social. 2 conceitos importantes que ele nos traz e a gente vai estudar aqui hoje. Beleza? Fiquem ligados, fiquem comigo. Não mudem de canal, não mudem de vídeo. Bora, Adriano. Ele viveu entre 1858 e 1917, percebam, final do século XIX, início do século XX, na França. Quer dizer o quê, professor? Que ele pegou a Revolução Industrial em andamento. Ele pegou o desenvolvimento do capitalismo no seu potencial, no seu ápice. Tá? Ele era um filósofo, passa para mim, Adriano. Ele defendia a sociologia enquanto ciência, ciência específica, que estudaria as sociedades. Por isso ele é um autor clássico, por isso ele é importante. Ah, é só porque ele defendia a sociologia enquanto ciência, professor? Não, por causa também das teorias e conceitos. Por quê? Porque ele fala que a sociologia enquanto ciência específica, que estudaria a sociedade, teria que ter teorias, conceitos e métodos. E ele se dedicou a isso, a desenvolver teorias, conceitos e principalmente método de análise científico para a sociologia. Entenderam? Passa para mim, Adriano. 3 conceitos são extremamente importantes. Nós não vamos entrar, aprofundar no autor, mas nós estudaremos hoje, aqui e agora, esses 3 conceitos. Em uma aula futura, quem sabe, a gente aprofunda nesse autor e fala sobre suas obras, sobre suas teorias, ok? Então vamos lá. Coesão social, divisão social do trabalho e fato social. Esses 3 conceitos. Passe para mim, Adriano.
uma coisa importante que vocês devem entender é que Durkheim, ele pensava consigo mesmo. Passa para mim, Adriano. Como que indivíduos, amplia aí esse slide, como que indivíduos tão diferentes, em funções sociais também diferentes, poderiam se integrar socialmente? Ou seja, como é que eu, você, Adriano, tão diferentes, a gente consegue se integrar e formar uma sociedade? Como é que a sociedade é possível? Ele se perguntava. Passa para mim, Adriano. E aí ele desenvolve esses conceitos, tá? Então perceba, o homem antes vivia em feudo. Depois começaram a surgir os centros comerciais para finalmente surgir as cidades, o desenvolvimento do homem. Tá aqui, ó. Tá vendo? Desde a era do macaco, para quem é evolucionista, né, Adriano? Então passa para mim, Adriano. Qual era a hipótese do Durkheim? Como é que a gente, tão diferente, consegue estar junto para formar a sociedade? Ele fala assim, ao longo do desenvolvimento das sociedades, os indivíduos tendem a se tornar cada vez mais diferentes uns dos outros. Por quê? A gente vai ver. Por que que indivíduos, ao longo do desenvolvimento, se tornam tão diferentes? Tem uma explicação. Bora ver? Bora! Passa para mim, Adriano. Primeira coisa é uma coisa chamada divisão social do trabalho. O que é divisão social do trabalho? Olha aqui. Divisão social do trabalho é a divisão do trabalho na sociedade. É só você pegar o nome. Divisão social do trabalho é a divisão do trabalho na sociedade. Difícil? Não é. O próprio nome já diz. Toda a sociedade ela tem uma divisão de trabalho. Por exemplo, você pega lá a tribo do índio do cacique lá. Chegando lá, cada um tem uma função. O cacique é o líder, a mãe da oca ali vai cozinhar, as mulheres vão para a agricultura, o homem vai o quê? Caçar. Isso é uma divisão social do trabalho. É a divisão do trabalho dentro das sociedades. Consegue entender? Show! Bora, Adriano, mais um. Aí, o que o Durkheim, ao estudar as sociedades, descobriu? Que em sociedades com maior divisão do trabalho, ou seja, quanto mais dividido o trabalho dentro de uma sociedade, como é a sociedade capitalista, os indivíduos são mais diferentes. Os indivíduos são mais diferentes. Em sociedades com menor divisão social do trabalho, os indivíduos são mais parecidos. Ou seja, quanto mais simples uma sociedade, menos ela tem de divisão social do trabalho. Ou seja, mais os indivíduos são parecidos. Agora, numa sociedade muito complexa, tem muita divisão do trabalho. Se tem muita divisão do trabalho, as pessoas são mais diferentes. Conseguem entender? Difícil? É nada. Bora, te ensino. Vai, passa para mim, Adriano. Então, divisão social do trabalho é divisão do trabalho na sociedade. Gravem isso. Beleza? Passa para mim, Adriano. Tá vendo? Ó, no início da indústria. Esse slide aí é do filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin. Vocês vão ver isso, ó. No começo da esteira aqui em cima, não tem nada. Aí começa a surgir o produto. Ele vai crescendo, crescendo. No final da esteira, você tem uma vitrola ali de disco vinil. Você lembra, Adriano? Daqueles que tocam lá na sua casa? Até hoje. Tá? Então esse disco vinil aqui, no final da produção, olha o tanto de gente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Tem uma cabecinha aqui, 24. E fora 2 supervisores aqui.
26 pessoas para produzir uma vitrola. Isso era a divisão do trabalho. Cada um fazia, principalmente no início do capitalismo, da indústria, cada um fazia uma coisinha específica. É isso que torna hoje os trabalhos tão específicos. Você tem que fazer especialização da especialização da especialização para você ser valorizado, porque só você sabe. Por exemplo, estragou o produto. Alguém sabe consertar? Ah, ninguém sabe, só um cara, porque o cara sabe qual parafuso que ele tem que apertar para arrumar. É uma especificidade extrema. Consegue entender? Esse é o problema do capitalismo, essa especificidade exacerbada, beleza? Bora, passa para mim, Adriano. Então, ó, mais exemplos aí, pode passar. As mulheres na indústria, pode passar. Para aí, amplia para mim, Adriano. Vocês estão vendo aí, ó, divisão do trabalho. Cooperação simples. 1, 2, 3 mulheres. As 3 lavam, enxugam e guardam a louça. Do outro lado, tem 3 mulheres. Uma lava, a outra enxuga e a outra guarda. Conseguem perceber uma coisa aí? Desse lado que elas fazem tudo, elas são iguais, parecidas. Do outro lado, que cada uma faz um tipo de trabalho, elas são mais diferentes. É o exemplo aqui do que a gente estava falando, de uma sociedade simples, uma sociedade complexa. Uma sociedade simples, com pouca divisão social do trabalho, as pessoas fazem de tudo um pouco, ou seja, elas são mais parecidas. Já na sociedade com maior divisão social do trabalho, as pessoas são mais diferentes, porque cada um faz uma coisa. Ou seja, são sociedades mais harmônicas. Por quê? Porque, Adriano, pensa você, eu preciso de você para estar aqui me ajudando a operar a câmera, a operar os slides. Eu estou dependendo de você. Agora, se eu fizesse tudo, eu não dependeria de você. Eu ia estar nem aí com você. Então, sociedades com muita divisão do trabalho, as pessoas dependem uma das outras. Por isso elas são mais harmônicas, mais ligadas. E é isso que o Durkheim entendeu. Já a sociedade simples, eu sou pedreiro, eu faço hidráulica, eu faço elétrica. Por que eu vou depender dos outros se eu faço tudo? Ou seja, não há muita ligação entre eu e essas pessoas, porque eu faço tudo. Consegue entender? É isso que o Durkheim chegou à conclusão, que sociedades mais simples têm pouca divisão social do trabalho, logo elas são menos harmônicas, menos ligadas, os indivíduos são menos ligados entre si. Já sociedades mais complexas, como é o caso do capitalismo, os indivíduos são mais ligados entre si. Passa para mim, Adriano. Conseguiu? Travou. Aí. Então, primeiro conceito, divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho, professor? É a divisão do trabalho na sociedade. Agora, o segundo conceito, coesão social. O que é coesão social, Adriano? Coesão é conexão, ligação, harmonia entre os elementos. É o que eu estava falando agora há pouco. Essa harmonia, essa ligação que o Durkheim percebeu pela divisão social do trabalho, ele chamou de coesão social. Então, quando a gente fala que uma sociedade tem coesão social, quer dizer o quê? Que os indivíduos são ligados, que os indivíduos são próximos entre si. É aquela coisa, um cara se acidentou, não tô nem aí para ele, vou embora. Isso, além de ser crime, tem pouca harmonia, pouca ligação dos membros da sociedade. Agora, se você se importa com o seu próximo, mostra que você tem uma ligação muito grande, uma harmonia para viver em sociedade. Entenderam? Beleza. Passa para mim, Adriano. Então, ó,
Quanto mais diferenciados os indivíduos em uma sociedade, mais dependem um dos outros. Maior o grau de coesão social. É o que eu estava falando para vocês. É exatamente isso. Há necessidades individuais que fazem a coesão social. Você nunca valoriza tanto o seu vizinho quando você precisa dele. Quando você precisa dele, você valoriza muito seu vizinho. Agora, você nunca precisou do seu vizinho, tanto faz, tanto fez quem está ao seu lado. Agora, se é um vizinho que te ajuda, que a esposa ou ele mesmo faz um bolo, oferece, aí é um vizinho ser valorizado, não é não, Adriano? Eu que o diga. Então vamos, passa para mim, Adriano. Terceiro e último conceito que vocês têm que perceber sobre fatos sociais, tá? Sobre Émile Durkheim. São 3 conceitos. O primeiro, divisão social do trabalho. O segundo, coesão social. E o terceiro, fatos sociais. O que são fatos sociais, professor? Calma, bora lá. Vai, Adriano. Fatos sociais são maneiras de pensar, sentir ou agir que exerceriam uma força externa sobre os indivíduos. Sabe quando você pensa alguma coisa que alguém já pensou e você não sabia? E a pessoa fala, eu já pensei isso, não sei o quê. Ou então a pessoa comenta e fala, eu já pensei isso. É exatamente isso. Essa maneira de pensar que às vezes é compartilhada é uma coisa externa ao indivíduo que o Durkheim falou. E ele chamou de fatos sociais, tá? Então, quando você sente alguma coisa, por exemplo, mataram um menino, se eu não me engano, 2005 ou 2006, que foram roubar o carro, tiraram a mãe, o menino... Foram tentar tirar o menino, não conseguiram tirar a cadeirinha, o menino foi arrastado na cadeirinha no Rio de Janeiro. Você lembra disso, Adriano? Eu não lembro o nome do menino. Gerou um sentimento de revolta em todo brasileiro. Sabe que a criminalidade estava tão exacerbada e o descaso com a vida humana. E esse cara, depois que ele foi preso, ele foi linchado e morto no próprio presídio. O que é isso? O que é esse sentimento que nós sentimos em comum com todos? É isso. É o que o Durkheim chamou de fatos sociais. É esse sentir que às vezes é generalizado. Beleza? Às vezes até agir, sabe algumas manias? E aí, joia? Joia. O próprio joia é uma maneira de agir que a gente aprende, né? As manias, os ditados e diversos outros exemplos aí que nós temos, beleza? Passa para mim, Adriano. Então, a sociedade precede os indivíduos e age sobre eles. É como se não foi o ser humano que criou a sociedade, é como se a sociedade que tivesse criado o homem, de tanta influência que a sociedade tem nos indivíduos. Foi isso que Durkheim colocou, ok? Vai. Então, para ser fato social, então são maneiras de ver, sentir, agir que a gente compartilha na sociedade. Mas tem que ter 3 quesitos. O primeiro tem que ser geral. O que é isso, professor? Tem que estar presente em toda a sociedade. Segundo, externalidade. Tem que ser externo a você, externo ao indivíduo. E terceiro, uma força coercitiva externa aos indivíduos. Quer dizer o quê? Se eu não fizer aquela coisa, eu serei punido. Então perceba que há uma relação aí. Beleza? Então, geral tem que estar presente na sociedade. Externo quer dizer que não depende da minha vontade, é externo a mim. E força coercitiva quer dizer que se eu não fizer, eu serei punido por não fazer. Passa para mim, Adriano.
Então, generalidade, ser geral ou estar presente em toda a sociedade. Passa de novo para mim. Externalidade, ser exterior aos indivíduos, ou seja, existem independente da vontade dos indivíduos. Por último, passa, Adriano. Força coercitiva é aquilo que molda os indivíduos, tá? Como que molda? Se você não pratica, você é penalizado. Simples assim. Passa para mim, Adriano. Eu trago exemplos aí. Lei. Lei é exemplo de fato social? É. Por quê? Ela está presente em toda a sociedade? Tá. Ela depende da sua vontade para existir? Não. Ela é coercitiva, quer dizer, se você não fizer, você sofre uma penalidade? Sofre. Então, as leis são fatos sociais. Outro exemplo, educação é fato social? É. Está presente em toda a sociedade. Independente da sua vontade, a educação ela vai existir. E se você não participar, não fizer, não se educar, você vai ser penalizado. Você não vai ter emprego, você vai ficar marginalizado da sociedade. É ou não é? É. E aí vai outros exemplos. Crenças religiosas, as próprias políticas, os esportes. Sim, tem muita gente que é penalizado, igual eu, né, Adriano? Por não praticar esporte. É, mas graças a Deus a esposa ama. Beijo, amor. Passa pra mim, Adriano. Aí. As funções sociais são fundamentais para análise. Ou seja, toda ação na sociedade ela tem uma função na própria estrutura da sociedade. Por isso, Durkheim é considerado um autor funcionalista. Difícil? Não? Bom, eu acho que por hoje é só. Passa para mim, Adriano. É o fim, não é? É. Esse é o último. A sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. Para finalizar, é isso que o Durkheim coloca, que a sociologia, enquanto ciência, ela é uma ciência que estuda os fatos sociais, ou seja, não estuda só a sociedade, estuda tudo que a sociedade desenvolve e que tem influência nos indivíduos. Beleza? Somente isso. Passa para mim, Adriano. Acabou. Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço, espero que tenha entendido. Desculpa a pressa, desculpa ser muito conteúdo, mas normal. Tamo junto. Até a próxima aula.